Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela sua TV Grandourados e pela TV Com Brasil. Meu abraço ao Rubens, aqui da TV Grandourados e a toda a sua equipe. Nossa gratidão também à TV Com Brasil, transmitindo esse programa para todo o nosso território nacional. E a você que nos acompanha, nossa gratidão pela companhia. Mais um momento de estarmos juntos no programa Mato Grosso do Sul em Foco. E esse programa tem também o objetivo de convidá-lo para vir conhecer aqui o nosso estado do Mato Grosso do Sul. Talvez você nunca tenha vindo ao estado do Mato Grosso do Sul, ou já veio, tem vontade de voltar, ou vem constantemente, né? Nosso convite para estarem conosco aqui nesse belo estado da nossa confederação. Além da região pantaneira, nós temos também a região de Bonito, uma região muito procurada para o turismo, não só nacional, mas também o turismo mundial, né? Quantas pessoas do mundo inteiro nós encontramos ali na região de Bonito. E aqui o estado também valoriza muito esta região. Então nosso convite para você e sua família vir conhecer o estado do Mato Grosso do Sul e conhecer aqui também as nossas belezas naturais, tá bom? E não saia daí, nós vamos dar um intervalo e hoje vamos tratar de um assunto muito precioso, que é a inspiração das Escrituras, a beleza da Palavra de Deus. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Hoje o programa Mato Grosso do Sul em Foco vai levar até você uma meditação na primeira carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 16, que fala da beleza, da grandeza da Palavra de Deus e como ela foi inspirada por Deus. Fala assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviado a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazer bem entendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esse texto é muito precioso, que é um dos textos mais claros que nós temos nas Escrituras sobre a revelação das Escrituras. Embora outros textos também falem isso, desde os Salmos, né? Lá em Deuteronômio nós temos textos falando da revelação das Escrituras, nós temos salmos como o Salmo 119, versículo 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós temos diversos textos da Bíblia falando sobre a sua inspiração. E é interessante porque isso aqui é o testemunho interno da própria Escritura falando de si mesmo. Temos textos de Hebreus, né? E tantos outros, mas esse de Pedro é um dos mais claros e mais rebuscados textos das Escrituras, de um testemunho interno da própria Palavra de Deus falando sobre a sua inspiração, sobre a sua revelação. E Pedro fala isso de uma forma muito cuidadosa, e eu quero trabalhar isso aqui com você
neste programa de hoje. Porque ele diz assim: nunca vos demos a conhecer a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo mediante fábulas engenhosamente inventadas, né? Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então olha o que o apóstolo Pedro está falando. A palavra de Deus e o testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, a vida de Jesus, o seu nascimento virginal, a sua concepção por obra do Espírito Santo, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição, a sua subida aos céus, a sua ascensão, quando ele voltou ao céu, não é uma fábula, não é mais uma história, não é mais um mito da história humana, não faz parte da mitologia grega, nem da mitologia judaica e nem de qualquer outro ambiente mitológico. Nós vivemos num mundo tão cheio de fábulas, né? É um mito disso, um mito daquilo, a fábula que foi inventada aqui, da origem disso, da origem daquilo, invenções mesmo em nome da ciência, ainda temos muitas, que da origem do universo, do homem, daquilo outro. Então Pedro está dizendo aqui, não é uma fábula, aqui não é alguma coisa que foi engenhosamente inventada. Aliás, a Bíblia é um livro que não dá para tratá-lo como nada engenhosamente inventado, porque quando você pega a Bíblia, os seus 66 livros, você vai ver que esse livro, a palavra de Deus, foi escrito num período muito longo. São 66 livros com cerca de 40 autores diferentes. O Antigo Testamento, o Novo Testamento, o Antigo Testamento escrito em hebraico e algumas porções em aramaico, o Novo Testamento em grego, com algumas citações em hebraico e aramaico, mas num período de cerca de 1.600 anos, ao longo desse período, a Bíblia foi escrita, cerca de 40 autores, a maioria deles judeus, mas tinham também alguns gentios. Ou seja, não dá para inventar engenhosamente uma história desta. E essa história de que a Bíblia foi escrita por homens, sim, mas ela foi inspirada por Deus. Um período de 1.400 anos, autores diferentes, assuntos diferentes, é o mais rico livro da literatura mundial. Na sua essência, nós temos aqui escritos históricos e tem uma narrativa histórica, nós temos aqui parábolas e tem uma narrativa de parábolas, nós temos aqui livros proféticos e tem uma linguagem profética, um registro completamente num caráter literário profético. Nós temos livros poéticos, 5 livros poéticos, além de porções de poesias espalhadas nos demais livros, que tem essa natureza literária, essa característica literária da poesia. Nós temos o Evangelho, ou os Evangelhos, que é uma forma de uma narrativa ao mesmo tempo que histórica, uma biografia contando a história de Jesus, dos seus apóstolos, e como que o Evangelho chegou até nós. Nós temos as cartas do Novo Testamento, são muitas, autores diferentes e focos diferentes, mas um assunto unificado, e a Bíblia não se contradiz. É um livro tão longo, um período tão grande, passando pela mão de tantos autores humanos, mas tinha um autor por excelência, o Espírito Santo, um autor divino, que revelou toda essa escritura. Por isso que esse livro é tão maravilhoso, o livro mais lido no mundo, o livro mais amado no mundo, o livro mais odiado no mundo. Nós já temos até a ignorância de alguns estados brasileiros que não estão aceitando que seja colocada uma Bíblia na biblioteca das escolas. Uma ignorância, porque é o livro mais importante que tem sobre a face da terra ainda hoje, a Bíblia. Quando você pega todo ano a categoria dos livros mais lidos do ano, não estou falando aqui do ano
100 depois de Cristo, não. Eu estou falando de 2024, 2025. É o livro mais lido no mundo. Calcula-se que hoje cerca de 200 milhões de capítulos da Bíblia são lidos todos os dias. Não é que a Bíblia tem tanto capítulo, é tanta gente lendo a Bíblia, não é? Cerca de 200 milhões de capítulos são lidos todos os dias por pessoas espalhadas pelo mundo através de aplicativos, fora aqueles que nós sabemos que leem diretamente no livro, né? E eu, por exemplo, gosto muito de carregar a minha Bíblia, não apenas posso utilizá-la e faço isso muitas vezes no aplicativo, mas eu gosto de utilizar a minha Bíblia, a palavra de Deus, folhear, olhar os textos, isso é maravilhoso. Então é o livro ainda mais lido no mundo. E Pedro está falando, isso aqui não é uma história engenhosamente inventada, não. Nós somos testemunhas oculares da vida de Cristo, não é uma lenda. Jesus, ele é um personagem histórico, viveu na história, seus atos, a sua morte, a sua ressurreição, aconteceram na história humana, aconteceram no tempo e no espaço, é irrefutável, não tem como negar, porque é um fato histórico e com registro histórico, mas nós não cremos apenas por causa disso. E Pedro está dizendo aqui, nós mesmos somos testemunhas oculares da sua majestade. Ele está dizendo, nós mesmos somos testemunhas diretas, nós vimos isso. O que nós estamos narrando aqui, não estamos narrando que alguém nos contou, a vovó já está meio caduca e contou assim, não. Nós fomos testemunhas oculares da sua majestade, da sua glória, do seu poder. E ele então faz um registro aqui de Jesus lá no Monte da Configuração, quando Jesus ali transfigurou, o seu rosto transfigurou, e ele diz assim, nós mesmos fomos testemunhos que da parte de Deus Pai, honra e glória lhe foi dada, uma glória excelsa, e nós ouvimos a voz do céu que dizia, tu és o meu filho amado, em quem tenho o meu prazer, em quem me comprazo. Nós vimos isto. Nós somos testemunhas oculares. Mas tem um outro aspecto que Pedro narra aqui, que é muito precioso, que não obstante eles terem sido testemunhas oculares daqueles fatos, ele está dizendo aqui, nós não podemos desprezar a Bíblia, o livro, a palavra dos profetas. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para tratar este segundo bloco. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Olha, você está ligado aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco pela sua TV Com Brasil e pela TV Gran Dourados. Nossa gratidão pela sua companhia. Quero deixar hoje aqui um abraço aos nossos telespectadores lá do estado do Rondônia e também hoje do estado do Mato Grosso. Nossa gratidão pela sua companhia. Também aos nossos telespectadores lá do estado do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Nossa gratidão pela companhia de vocês aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco. E não podemos esquecer do grande estado de São Paulo, onde nós temos tantas pessoas que nos ouvem e nos acompanham. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Vindo ao Mato Grosso do Sul, venha a Dourados, venha conhecer a Igreja Presbiteriana Central de Dourados. Será uma grande alegria recebê-lo aqui, tá bom? Hoje nós estamos tratando da revelação das Escrituras e como Pedro descreve, não é uma fábula inventada, engenhosamente, trabalhada pela mente humana, inventada, mas olha só, aí nós ouvimos a sua voz, nós estávamos lá no monte que ele chama aqui do Monte Santo, Monte da Transfiguração, mas ele diz assim, temos mais confirmada a palavra profética, ou seja, a palavra dos profetas. A galeria dos profetas do Antigo Testamento, profeta Elias, profeta Eliseu,
que não escreveram, mas alguém escreveu sobre eles. Há tantos outros profetas que não escreveram nenhum livro, mas temos os livros que foram escritos pelos profetas, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Daniel e os profetas menores. Então, Pedro está dizendo, nós temos mais confirmada, agora com a vinda de Cristo, nós temos mais confirmada a palavra dos profetas. Fazeis bem em dar ouvidos a ela, porque a palavra de Deus é como uma candeia que vai brilhando, brilhando, brilhando no coração humano, até tornar dia perfeito, até que a estrela da alva nasça no seu coração, uma referência a Cristo aplicado pelo Espírito Santo ao seu coração, para te dar uma nova vida, um discernimento completo, o total da palavra de Deus, não mais um fragmento dela, mas um conhecimento do plano, do projeto de Deus revelado na sua palavra. E ele continua dizendo, primeiramente, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia das Escrituras, nenhum desses livros, porque este é o livro da profecia, é a Bíblia, é a palavra de Deus, nenhum livro dos 66 livros da profecia é fruto de particular elucidação, não são homens que meramente fizeram uma pesquisa, resolveram, vamos escrever aqui um livro. Não, ele está dizendo aqui que é mais do que isto. Não vem, as profecias não provêm de particular elucidação, não é um produto da mente humana. Então, é por isso que nós cremos na inerrância das Escrituras, não é um produto da mente humana. Pelo contrário, nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Não é o profeta que falou assim, eu estou com vontade de escrever um livro aqui, estou com vontade de escrever uma poesia, eu vou escrever. Não, nem profetas, nem os salmistas, nem os historiadores, nem o legislador Moisés, não provém de particular elucidação. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A expressão aqui é muito rica, homens santos falaram da parte de Deus. Homens santos no sentido aqui, a palavra santo não se refere a um ídolo, a uma imagem, a palavra santo se refere a alguém que foi separado especificamente para Deus, ou que Deus separou para uma obra específica. E de uma forma geral, todos os crentes em Cristo são santos, santificados pelo Espírito Santo. Não quer dizer que alguém é santo por sua própria bondade, ou por sua própria pureza, ou por seguir uma agenda de santidade, não. Santo no sentido de separado. Deus separou aquele elemento para si, para um trabalho específico. Então, no caso destes homens, autores das Escrituras, já disse, cerca de 40 autores, entre judeus e gentios, poucos gentios, a maioria judeus, falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo, ou seja, falaram da parte de Deus. Deus está por trás desta revelação. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus. A autoridade da Escritura é esta. A autoridade da Bíblia é que ela é inspirada por Deus. E Paulo lá diz, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus. E quando fala toda a Escritura, é a Bíblia toda. Todos os livros, todas as palavras. Não tem aqui na palavra de Deus nada que não venha inspirado por Deus, dirigido por Deus, para que fosse escrito o livro, ou seja, o livro da profecia, a palavra da profecia. Pastor, você crê em profecia? Creio, eu creio na Bíblia, que é a profecia, a palavra de Deus, é claro que eu creio. Então vai dizer assim, falaram da parte de Deus, não falaram de si mesmo. É isso que Pedro está dizendo. O que nós vimos, nós não vimos de nós mesmos, veio uma voz do céu que confirmava, este é o meu filho amado em quem me compraz. Não é uma invenção nossa, não é uma descoberta nossa, é uma voz do céu, Deus dizendo de Jesus, o seu filho, este é o meu filho amado em quem me compraz. Então não é uma lenda,
nós ouvimos, nós estávamos lá, nós somos personagens da história, nós vimos isso acontecer diante dos nossos olhos, diante dos nossos ouvidos, nós estamos apenas narrando. Falaram aqui, diz o texto, da parte de Deus, os profetas e os autores das Escrituras por excelência, e falaram movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, hoje nós não precisamos mais de pedir ao Espírito Santo para nos dar novas revelações ou novas profecias. Nós já temos o livro da revelação, o livro da profecia. A última página lá de Apocalipse vai dizer: a esse livro nada se acrescenta e desse livro nada se retira. É a revelação completa de Deus. O que nós precisamos hoje, então, não são de novas revelações, porque o livro já está revelado. O que nós precisamos hoje é da iluminação do Espírito Santo para compreender a palavra de Deus. Porque o texto aqui diz: esses homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, o mesmo Espírito Santo que revelou as Escrituras precisa hoje iluminar os nossos olhos para nós compreendermos a palavra de Deus, estudarmos o ser de Deus, nos deleitarmos em Deus através do estudo da sua palavra. Paulo, quando orou pelos Efésios, a oração dele é para que Deus iluminasse os olhos dos Efésios, para compreenderem a grandeza de Deus revelado na sua palavra, a grandeza do plano eterno de Deus em construir a sua igreja, um plano que foi planejado desde antes da fundação do mundo e agora está sendo executado na história. Deus continua executando o plano da formação da igreja. Jesus disse: edificarei a minha igreja, e a palavra de Deus é o livro que Deus deu. Através da palavra a igreja foi formada. Não é a igreja que produziu a palavra de Deus, é a palavra de Deus que produz a igreja e coloca a igreja na história. E Jesus disse: eu estou edificando a minha igreja. Paulo aos Efésios fala assim: olha, agora vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, vocês são concidadãos dos santos, vocês fazem parte da família de Deus, vocês são igreja, estão sendo edificados em Cristo. Então Deus está edificando a sua igreja, salva um aqui, outro ali, e vai compondo a sua igreja, construindo a sua igreja. Onde que nós aprendemos isso? Na palavra de Deus. Então, é por isso que Pedro está dizendo: olha, nós ouvimos a voz do céu, mas nós temos com muito mais firme, confirmada, a palavra dos profetas, que veio trazendo esta revelação de Cristo, trazendo essa revelação de Cristo até que Ele veio e então se tornou o dia perfeito. Agora não é mais aquilo que nós esperamos que virá, já veio. Hoje nós vemos muito um grito de triunfalismo, assim: o melhor de Deus está por vir. Deixa eu te falar, o melhor de Deus já veio, é Cristo. Não tem coisa melhor para a nossa alma do que Cristo. A morte, a ressurreição, a ascensão de Cristo, esse projeto de Deus executado em Cristo. Cristo é tudo que a nossa alma precisa e deseja. Cristo não é uma fábula inventada. Ele veio a este mundo, é o Filho de Deus, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Crê em Cristo como seu Salvador, se você quiser encontrar descanso para a sua alma. Que Deus te abençoe. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir o programa. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Olha, chegamos aqui no momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco. Quero agradecer a sua companhia e quero orar por você e pela sua família. Que Deus ilumine os seus olhos, os meus olhos, para compreendermos a revelação do Espírito, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus.
Querido Deus, nosso Pai, te agradecemos, te bendizemos, porque a Tua palavra é fiel e verdadeira. Passarão os céus e a terra, mas a Tua palavra não passará. Ela foi dada pelo Senhor, homens santos falaram da parte do Senhor, movidos pelo Espírito Santo. É por isso que nós temos uma palavra tão confiável. Feliz aquele que, ouvindo a palavra do Senhor, creia nela e confie no Senhor de todo o seu coração. Ó Deus, eu oro pelos nossos telespectadores, que eles tenham ouvidos sábios para ouvir a Tua palavra com prudência, com graça, com misericórdia. Receba a nossa gratidão, sustente a nossa fé, renove a nossa esperança no Senhor. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Continue na programação deste canal.